Olá, pessoas. Meu nome é Edson dos Passos e eu vou trazer para vocês agora o resultado da nossa pesquisa intitulada Energia e Ancestralidade: Soluções energéticas no Quilombo e Vaporunduva. A primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês é como surgiu essa pesquisa. Primeiro, ela surge de projetos realizados pelos núcleos negros de pesquisa e extensão da Unesp, os NUPs da Unesp, em específico, o NUP de Presidente Prudente e o NUP da Unesp de Rosana, intitulado Tons Afro Unesp Rosana. Neles, foi possível uma viagem afroturística por São Paulo, onde passamos pelo Quilombo da Poronduva, local onde nossa pesquisa foi sediada. E, claro, não posso deixar de explicar que a pesquisa foi financiada pela Coordenadoria de Permanência Estudantil, a COP, da Unesp, que possibilitou as bolsas dos alunos que estão realizando essa pesquisa junto conosco. Então, o foco dessa pesquisa aqui vai ser trabalhar em cima do Quilombo Ivaporunduva. O Quilombo Vaporunduva, ele é localizado perto da cidade de Eldorado, um pouco ali mais afastado de Registro, dentro do estado ali de São Paulo. Falando sobre Quilombo e Vaporunduva, as três principais fontes de economia da comunidade, em primeiro vem a plantação de banana orgânica da comunidade, que é muito forte, o turismo e o artesanato, principalmente pautado pelos resíduos da plantação de banana. Então, eles já apresentam ali uma economia circular e uma proteção ambiental muito grande. Mas vamos falar a princípio aqui diz respeito ao turismo da comunidade. O turismo deles é baseado principalmente em dois conceitos: o afroturismo e o turismo de base comunitária. O afroturismo é aquele turismo que é de e para pessoas negras, buscando reivindicar ali contribuições e perspectivas negras por meio do turismo, também trazendo todo um resgate histórico da negritude dentro do Brasil. Já o turismo de base comunitária, ele é aquele turismo que tem participação íntegra da comunidade, onde a comunidade participa da execução daquele turismo, assim como os benefícios resultantes desse turismo. Durante a minha ida à comunidade, minha segunda ida, na verdade, eu pude perceber alguns problemas em relação à energia elétrica ali que a comunidade enfrenta, tanto como quedas constantes de luz, como um alto custo de energia elétrica dentro da comunidade. Nessa perspectiva, a presente pesquisa ela visou o quê? Elaborar um dimensionamento, um projeto, avaliar a possibilidade desse projeto dentro de alguns sistemas de energias renováveis para poder tornar a comunidade 100% autônoma em energia, não precisando mais pagar contas de luz e também não precisando mais estar conectada ao sistema interligado nacional. E para isso, estipulamos três tipos de energias que acreditamos, no começo da pesquisa, serem as necessárias para que a gente pudesse tornar a comunidade autônoma. A primeira delas é o biogás. O biogás é composto majoritariamente por metano, que é o CH4. Ele pode ser obtido através de resíduos orgânicos, onde a gente pode queimar ele para transformar a energia química potencial desse biogás em energia elétrica. Ou a gente pode também substituir o biogás, depois dele ser purificado em biometano, substituir ele pelo gás de cozinha. Sim, o gás de cozinha convencional, que a gente chama de GLP, ele pode ser substituído pelo biogás. Além dele, a gente também tem a energia solar, que a gente pode transformar a radiação solar em energia elétrica através das placas solares, as famosas placas fotovoltaicas. E o último tipo de energia, que esse aqui já tem um aspecto um pouco mais inovador dentro do Brasil, são as turbinas hidrocinéticas, a energia hidrocinética. Ela vai ser muito parecida com a eólica. Lembra que a eólica ela transforma a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Aqui a gente vai transformar a energia cinética dos rios em energia elétrica, mas com uma funcionalidade muito parecida com as turbinas eólicas. E para esse sistema aqui, pessoal, a gente vai avaliar os aspectos econômicos, social e ambiental após dimensionar todo este projeto. Ou seja, a gente vai calcular se seria possível gerar energia elétrica através dos materiais que a gente tem dentro da comunidade. Depois a gente vai avaliar se economicamente ela é válida, se a comunidade está de acordo com isso, e o impacto social não vai ser tão grande, e se o impacto ambiental também está de acordo ali com as diretrizes da comunidade. Mas, claro, para tudo isso, elaboramos um pré-projeto, uma carta de parceria também, que foi enviada à comunidade antes da pesquisa ser realizada para ver se a comunidade estava de acordo com a pesquisa ser realizada e, claro, aceitar ali a ida dos colaboradores da pesquisa, da comunidade, para realizar a pesquisa. E, além disso, depois da aprovação do pré-projeto, também aplicamos alguns questionários lá em agosto de 2025, tentando entender um pouco mais do impacto social que a comunidade poderia ter com a implementação de energias renováveis e também o conhecimento da comunidade no que diz respeito às energias renováveis. A visita, como eu disse, foi feita no dia 30 de agosto e contou com a presença de 5 estudantes negros e bolsistas desse projeto.
E, claro, todos coordenados pela professora orientadora do projeto, a professora doutora Maria Cláudia Costa de Oliveira Botan. O primeiro passo para o dimensionamento desse projeto foi entender todo o consumo da comunidade. Para isso, a gente reduziu a comunidade em apenas uma carga. O que é uma carga? É um ativo que consome energia. Então, a gente pegou toda a comunidade para ver o quanto, em média, ela ia consumir de energia. Então, de acordo com o IBGE, pelo censo de 2022, existem 269 pessoas na comunidade. Fazendo uma média de 4 pessoas por casa, temos então aproximadamente 68 casas. Quando a gente foi na comunidade em agosto, pegamos algumas contas de luz, claro, com a aprovação dos moradores, de algumas casas para poder entender qual que era o consumo médio das casas do quilômetro Vaporonduva. E chegamos no total ali de 70 kWh por casa. Multiplicando, pessoal, a gente chegou no total de 4.760 kWh por mês. E esse é o valor que a gente tem que gerar de energia para poder chegar próximo a tornar a comunidade 100% autônoma em energia elétrica. Então, separamos todos os componentes necessários para que isso fosse possível, de cada tipo de energia que a gente vai estar trabalhando aqui. Mas, para deixar uma coisa bem clara, o ideal é que esse sistema estivesse ligado ao Sistema Interligado Nacional. Por quê? Em caso da decorrência de queima ou problema de algum dos tipos de energia, ou devido à intermitência também, tanto solar quanto da velocidade do rio, nesses casos, seria importante que a comunidade não deixasse de receber energia da distribuidora. Então, quando ela não estivesse funcionando seus equipamentos, ela ainda continuaria recebendo energia elétrica da distribuidora. Mas, para o estudo, a gente vai supor que esse sistema vai ser 100% autônomo, para trazer a ideia de autonomia energética para a comunidade. Então, vamos separar os componentes aqui nos tipos de energias que iremos trabalhar. Vamos começar pelo biogás. A princípio, fizemos análise que existiria uma unidade de tratamento de esgoto dentro da comunidade. E dessa unidade, poderíamos pegar os dejetos orgânicos da comunidade e aplicá-los num biodigestor UASB, que é o Upflow Anaerobic Sludge Blanket, ou, em português, reator anaeróbico de fluxo ascendente. Esse reator ele vai funcionar da seguinte forma. Os dejetos orgânicos vão vir ali por baixo do reator e eles vão ficar dentro do reator com a ausência total de oxigênio, ou seja, não terá oxigênio dentro daquele reator. E aí, o material orgânico vai passar por um processo que a gente chama de digestão anaeróbica, onde ele vai começar a expelir alguns gases e o principal deles vai ser o CH4, que é o que vai formar ali para a gente o biogás. Então, os gases dessa digestão anaeróbica vão sair por cima, enquanto ali pela direita vai sair o resto dos resíduos orgânicos, que, se tratados, podem ser utilizados como fertilizantes para a comunidade. Através da digestão anaeróbica, a gente teria o biogás e a gente usaria esse biogás dentro de um motor gerador para transformar a energia química dele em energia elétrica. E para calcular tudo isso, primeiro a gente tem que calcular o volume de biogás produzido por dia em toda a comunidade para poder achar a energia elétrica gerada por dia, que totalizou 588 kWh por mês. E aí, subtraindo isso do valor total que a gente tinha de consumo, que era 4.760 kWh por mês, a gente tem o valor total ali do quanto que falta para a gente poder acabar com o consumo de energia elétrica da comunidade dentro desse cálculo. Então, o próximo passo, pessoal, vai ser avaliar da questão das turbinas hidrocinéticas. E por que a gente começou pelo biogás? É bom deixar isso bem claro. Porque o biogás é o único que é limitado a uma produção menor, porque ele depende dos dejetos orgânicos da comunidade, que são, de fato, limitados. Os outros já têm uma abrangência maior em questão de geração de energia elétrica. Então, a gente começou por ele, para ver quanto que a gente poderia produzir por ele, para produzir com os outros tipos de energia. Sobre as turbinas hidrocinéticas, o local que elas poderiam ser implementadas no rio, o melhor local que a gente encontrou foi esse daqui. Por quê? Ele parte de uma bifurcação do rio Ribeira de Guape e é o ponto mais próximo ali da comunidade. Por estar próximo à bifurcação, a velocidade nesse ponto é mais alta. E a velocidade vai ser o principal fator que vai aumentar a geração de energia elétrica por turbinas hidrocinéticas. E aí, para os dados, a gente utilizou principalmente a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que ela traz para a gente dados sobre todos os rios do Brasil. Só que teve um problema. Aqui, eles traziam os dados de vazão daquele rio, do rio Ribeira de Guape. E a gente precisa da velocidade. Sabendo que a vazão é velocidade por área, a gente fez uma semelhança de trapézio do rio para poder encontrar a área dele. Por que a gente fez isso? Porque, para quem não sabe, um rio ele se assemelha muito forte
com um trapézio, ou seja, ele vem afunilando até chegar na sua base, conforme o exemplo ilustrado no slide. Então, calculando a área desse trapézio, com base nos dados do Rio Ribeira de Guape, a gente conseguiu chegar no valor ali aproximado de qual seria a potência de cada turbina naquela seção. Mas é válido ressaltar que deveria ali ser implantado o estudo de batimetria para a gente entender toda a velocidade, de fato, em cada ponto ali do rio. Mas, através desse cálculo, chegamos no valor de 263,08 kWh por mês de cada turbina. Pegando esse valor para encontrar a potência total das turbinas, pelo número de turbinas, e também a energia total gerada, relacionando o tempo e o fator de carga, a gente chegou no total de 2.104 kWh por mês, no total de 8 turbinas. Levando em conta que uma turbina ali vai pegar uma área de mais ou menos 3 metros quadrados ali, de deslocamento num diâmetro de 3 metros, na verdade, a gente poderia colocar até próximo de 16 a 18 turbinas dentro do rio, mas a gente ia tampar todo aquele caminho do rio, e não é a ideia. Então, com um valor reduzido de turbinas, a gente já poderia cobrir metade do custo que falta ali de consumo de energia elétrica, e ainda assim deixando uma grande área do rio em aberto para o pessoal poder passar. Lembrando que as turbinas hidrocinéticas têm que ser postas em paralelos, e nunca em série, né, uma na frente da outra, porque se colocar uma na frente da outra, a velocidade do rio diminui, então não tem aproveitamento de energia cinética nesse quesito. Então, uma ao lado da outra, né, em paralelo, elas conseguem aproveitar o máximo ali de energia daquela seção do rio. Voltando então para o nosso sistema, falta agora cobrir a parte da energia solar. E o que faltou para a gente de consumo, pessoal, foram 2.068 kWh por mês de consumo de energia elétrica. Então, o primeiro passo aqui vai ser o quê? Corrigir esse valor. Por que corrigir? A turbina eólica e as turbinas hidrocinéticas, assim como também a produção do motor gerador de biogás, utilizam de motores para gerar energia elétrica. No caso das placas fotovoltaicas, não é esse caso. Eles vão transformar a radiação solar em energia elétrica. Então, a gente precisa fazer uma correção ali pela temperatura, o coeficiente de temperatura da placa e também pelo coeficiente de rendimento de placas convencionais. E aí, para isso, a gente vai chegar num valor de correção que a gente vai ter. E aí, depois disso, a gente vai calcular, então, o número de placas, utilizando essa correção que a gente fez e também as horas de sol pleno. O que são as horas de sol pleno? Elas dizem respeito à irradiação solar diária mensal que vai ter naquela comunidade. A Crescesb, ela traz para a gente dados de todo o Brasil e também coloca qual que é a inclinação para a gente alcançar o maior e mínimo mensal daquele valor. E a gente viu que ali foi 39 graus ao norte. Então, naquela inclinação, naquela direção, naquele ponto específico da comunidade, a gente vai ter a seguinte radiação solar, que é a mais proveitosa para o que a gente quer trabalhar. Mas isso daqui não é o suficiente. Porque o que acontece? Ao decorrer do ano, as estações vão mudando e o dia dura mais ou dura menos. Mas, além disso, se aparecerem mais nuvens, a incidência de nuvens e chuvas também vai impactar no quanto a placa solar vai gerar de energia elétrica. Então, para isso, a gente precisa primeiro fazer um fator de correção de radiação por inclinação, conforme a tabela 2 que a gente vê aqui na tela, e também a tabela 3, de radiação solar corrigida utilizando fatores de correção por inclinação, que ela vai trazer ali o ideal de radiação solar que a gente tem conforme os meses. Perceba que, por exemplo, em novembro, o dia ele vai durar mais, porque está se aproximando do verão. Mas, por outro lado, o valor que a gente encontrou foi o mais baixo. Por que isso acontece? Porque em novembro também tem a maior incidência de chuvas e tempos nublados, ou seja, mais nuvens. Por conseguinte, pessoal, o terceiro passo vai ser escolher os inversores e a bateria. Para isso, pessoal, a primeira coisa é, os inversores, a potência deles tem que ser maior que a potência total do sistema, ou seja, a potência de um inversor em um arranjo de placas fotovoltaicas tem que ser maior que a potência daquele arranjo. Enquanto isso, as baterias, elas vão ser relacionadas com a potência total de cada conjunto sobre a tensão do conjunto inteiro. Por quê? Para a gente poder achar a corrente da bateria e qual corrente que ela vai suportar. Nesse caso, pessoal, a gente vai fazer pela corrente, porque a tensão a gente vai manter a mesma, porque de acordo com o mercado de energia solar, dos materiais de energia solar, a maioria das baterias tem uma tensão de 12 volts, então a gente vai manter a tensão e separar pela corrente. Enfim, a gente consegue montar os arranjos fotovoltaicos com base nesses conceitos. Então, a primeira coisa é módulos em série, ou seja, um na frente do outro, vai ter um aumento da tensão, enquanto módulos em paralelo vão ter um aumento da corrente, que é o que a gente quer. A gente não quer mudar a tensão, mas a gente quer aumentar a corrente para que possa ser suportado pela bateria.
E aí, no total, a gente conseguiu 6 arranjos, sendo 4 deles com 8 painéis em paralelos, um inversor de 5 kW, uma bateria de 234 Ah-hora, uma bateria de 162 Ah-hora. E outros 2 arranjos com 9 painéis em paralelo, um inversor e 2 baterias de 234 Ah-hora. No total, pessoal, foram 50 placas fotovoltaicas, gerando 2.445 kWh por mês. Perceba que, pelo conjunto de baterias, esse processo ele suporta a intermitência das placas fotovoltaicas. Pois perceba, durante o dia a placa solar ela vai gerar energia tranquilo, mas a gente precisa armazenar parte dessa energia para a noite, e é por isso que existem ali as baterias, para que a gente possa gerar energia elétrica quando não há o sol. E, enfim, voltamos aqui para o nosso sistema inicial e conseguimos calcular toda a geração de energia elétrica de cada tipo de implementação, que inclusive ultrapassou o consumo ideal ali que a gente planejou pela comunidade em primeira mão. Mas a gente tem que também fazer a avaliação econômica, social e ambiental desse projeto, para ver se ele realmente vale a pena. Então, falando sobre a avaliação econômica, a gente tem o VPL, que é o valor presente líquido, que vai dizer para a gente ali se compensa ou não financeiramente algum projeto, e ele vai relacionar a energia gerada através desse projeto de energia com as tarifas associadas, o custo de operação e manutenção, o custo unitário do projeto inteiro e também uma taxa de desconto anual. E aí, pessoal, vamos começar pela avaliação econômica do biogás. Em reunião com a Sotrec, que é uma vendedora de motores de biogás, foi datado que um motor gerador de biogás custa em média R$ 90.000. E o maior problema é que ele ia conseguir gerar só 20 kWh por dia e apenas durante 1h30, devido ao volume de biogás que a gente conseguiu com os dejetos orgânicos da comunidade. Então já percebe aqui que economicamente não compensa gerar energia elétrica através desse processo, pois mesmo que passem 20 anos, que é a média duração ali de um motor gerador a biogás, claro, se você descontar ali os problemas com manutenção e operação, você ia acabar devendo mais do que você investiu nesse processo, porque a geração de energia elétrica ia ser muito pouca. Mas não vamos parar por aí. A gente pode utilizar o biogás dentro das cozinhas quilombolas. Então, qual foi a ideia? Lembra que, quando a gente analisou o biogás, foi presumido que existisse uma unidade de tratamento de esgoto na comunidade. Mas, quando a gente foi visitar a comunidade, não foi o caso. Na verdade, eles utilizam de uma fossa séptica, que é coletada a cada 15 dias. E uma fossa séptica ela tem alguns problemas. Ela pode, querendo ou não, infiltrar o solo com aqueles dejetos orgânicos. Então, se a gente transformasse aquela fossa séptica numa fossa biodigestora, poderíamos aproveitar ali para colocar os dejetos orgânicos em biogás e colocar nas cozinhas quilombolas. Para isso, estipulamos ali uma fossa biodigestora, conforme o modelo indiano, aqui na imagem. E aí, calculamos os materiais necessários para poder produzir esse modelo. Um total de R$ 1.773,06. Ou seja, com esse valor a gente poderia pelo menos ali montar o biodigestor. Faltando então os cálculos de distribuição ali daquele biogás para onde? Para as cozinhas quilombolas, que seriam o nosso maior atrativo. Em específico, nessa imagem, eu trago a pousada do Quilombo Purunduva, porque nessa pousada eles oferecem café da manhã, almoço e janta para muitas pessoas. Ou seja, ia ser uma economia de gás por mês muito alta se eles substituíssem o gás de cozinha convencional pelo biogás que eles mesmos poderiam produzir. Agora falando da avaliação econômica das turbinas hidrocinéticas. Cada turbina ali de 1 kW custa em média um valor de R$ 15.000 de acordo com a literatura que a gente pesquisou, ainda que não haja venda comercial dela no Brasil. E estipulando que o custo de construção de inversores não passe de 1/3 do projeto todo das turbinas hidrocinéticas, chegamos a um valor de R$ 160.000 para que possamos tornar autônoma ali a comunidade em turbinas hidrocinéticas dentro daquele pleito que a gente estabeleceu anteriormente. Calculando o VPL, ele deu negativo, após 20 anos de empreendimento, que é o tempo que dura ali uma turbina hidrocinética geralmente. Sendo que o VPL deu negativo, já mostra uma inatratividade econômica, ou seja, não compensa para a comunidade investir dentro das turbinas hidrocinéticas atualmente com base naquele alto preço que ela contém. Mas eu não vou parar por aí. Se eu trouxesse o VPL igual a zero, ou seja, trazendo um mínimo de atrativo econômico para a comunidade, qual seria o custo máximo ali desse empreendimento? O valor encontrado foi de R$ 46.000, ou seja, se todo o sistema hidrocinético custasse apenas R$ 46.000, compensaria para a comunidade realizar a implementação ali com o próprio dinheiro. E eu repito isso daqui, pessoal, por quê?
As placas fotovoltaicas, anos atrás, seriam inviáveis, 20, 30 anos atrás, inviáveis de serem implementadas. Por quê? Faltava investimento público, faltava produção comercial em larga escala aqui no Brasil. A turbina hidroelétrica ela não tem isso. Então, quem sabe daqui a alguns anos o custo reduza e o Brasil possa produzir turbinas hidroelétricas, facilitando ali a venda comercial dentro do país. Agora, pautando sobre a avaliação econômica fotovoltaica. A gente separou todos os componentes aqui na tela e foram pegos majoritariamente no mercado de energia solar convencional, em sites como Minha Casa Solar e Energia Total de Energia Solar. No total, multiplicando a quantidade pelo preço por unidade, a gente chegou num valor de R$ 74.564,72 para todo o projeto fotovoltaico. E montando o gráfico do valor presente líquido deste processo, depois de 20 anos, que também é o tempo que dura ali uma placa fotovoltaica, a gente conclui que depois de 7 anos, o atrativo econômico já se mostra promissor. E depois dos 20 anos de duração de uma placa fotovoltaica, temos uma economia ali de R$ 40.000. Ou seja, só nessa implementação a comunidade conseguiu economizar em 20 anos R$ 40.000, o que é muito bom para a comunidade. Então mostra a atratividade econômica das placas solares e mostra novamente como o incentivo público e privado em placas solares possibilita uma maior venda comercial dentro do Brasil. Agora, falando sobre os impactos ambientais de cada tipo de implementação. Primeiro, as placas solares. Durante sua operação, elas não produzem tanto impacto ambiental. O maior problema delas vai ser aonde? Vai ser no começo da sua implementação, ou seja, quando no começo da sua criação, quando há a mineração ali do minério de silício, que é o principal minério utilizado nas placas fotovoltaicas, porque o impacto ambiental dessa mineração ele é muito alto. E o outro impacto ambiental muito forte é durante o fim da operação das placas fotovoltaicas, pois atualmente as tecnologias de reciclagem e reaproveitamento de placas fotovoltaicas não são tão muito utilizadas e nem tão muito desenvolvidas. Então, ocorre muitas vezes o descarte inadequado desses módulos fotovoltaicos, o que prejudica muito o meio ambiente. Já as turbinas hidrocinéticas, o que acontece aqui? Primeira parte, elas, durante sua implementação, no momento de sua implementação, há uma redução da densidade de peixes e afeta minimamente ali o sedimento em que ela foi instaurada, se ela ficar ali no fundo do rio. Se ela ficar flutuante, já não impacta no sedimento, mas continua impactando na densidade de peixes. A travessia de peixes, ela não é impactada. Os peixes conseguem passar naturalmente ali pelas turbinas sem sofrer nenhuma consequência. Só que como a densidade de peixes abaixa em seu pleito inicial, depois de um tempo, estudos demonstram que essa densidade de peixes volta parecidamente com o que estava antes. Não volta igual estava antes, mas ela volta com uma quantidade relativamente é, vantajosa ali. Ou seja, o impacto ambiental das turbinas hidrocinéticas ele é muito pouco no rio. Ele afastar os peixes por algum momento, mas depois os peixes voltam a frequentar aquele local proximamente do que costumavam conviver antigamente. Já do impacto ambiental do biogás, os principais aspectos que a gente tem que trazer aqui para abordar sobre ele é da questão da segurança que ele traz. Percebam que o gás de cozinha convencional, ele tem que ser adicionado ali um odor, para que a gente possa sentir quando ele é vazado. O biogás, ele já vem com isso naturalmente. Então, o processo de segurança do biogás, ele já é um pouco mais ágil, um pouco mais vantajoso. Além do mais, você vai estar evitando de emitir o CH4, que é um componente 21 vezes mais danoso à atmosfera do que o CO2, o gás carbônico ali convencional que a gente conhece. Então, você está evitando dele ser emitido. Mas, claro, durante a queima do metano do CH4, o que sobra vai ser água e CO2. Ou seja, você ainda vai estar emitindo CO2 para a atmosfera, mas você vai estar evitando um gás 21 vezes mais contaminante do que esse CO2. Todos esses aspectos ambientais, eles têm que ser tratados com a comunidade para avaliar essa comunidade. Ainda assim, todos esses impactos ambientais querem realizar esse tipo de implementação para avaliar se isso está de acordo com as diretrizes da comunidade e com a proteção ambiental que a comunidade propõe ali para a nossa Mata Atlântica. Agora, sobre impactos sociais. Foram feitas algumas perguntas no questionário e algumas delas foram: enfrenta problemas com energia ou se considera cara a conta de luz? A maioria diz que sim para as duas respostas. E um detalhe importante é, as que disseram que não, elas utilizam de tarifas sociais, ou seja, pagam baixíssimo para poderem usufruir de energia elétrica na comunidade. E aí, esse ponto aqui traz uma reflexão muito boa, porque assim, pela lei sancionada,
Comunidades quilombolas com abaixo de 80 kWh, qualquer casa com abaixo de 80 kWh, cadastradas no CadÚnico, na verdade, elas podem sofrer isenção das tarifas de energia elétrica. Mas perceba, como a média da comunidade é de 70 kWh por casa, como a gente viu no começo do estudo, poderia ser que a comunidade inteira pudesse adentrar nessa tarifa social e todas iam pagar uma parcela muito baixa de energia elétrica. Então, neste princípio, parece muito importante, muito legal o que essa lei traz. Mas perceba que, se existe uma relação entre consumo de energia elétrica e desenvolvimento de uma comunidade, conforme a gente vê, por exemplo, países como a China, que é a maior consumidora de energia do mundo e é um país realmente desenvolvido, ou também os Estados Unidos e outros países ali super com potências econômicas, a gente percebe que, se essa relação realmente existe, quando você limita o consumo de energia elétrica de uma comunidade, você também vai estar limitando o desenvolvimento daquela comunidade. Então, não compensa, dentro dessa visão, você limitar o consumo inteiro da comunidade em 80 kWh, pois, afinal, você também vai acabar limitando também o desenvolvimento daquela comunidade, onde ela vai ter que reduzir toda a sua geração de todo o seu consumo de energia dentro daquele limite. Uma outra pergunta foi sobre o tipo de combustível utilizado, para a gente ver se realmente compensa também para a comunidade, nas casas da comunidade, a gente trocar o gás de cozinha pelo biogás. A maioria disse que utiliza ambos, tanto fogão a lenha quanto o gás de cozinha. Mas, no geral, o gás de cozinha é utilizado por majoritariamente todos, enquanto só uma pessoa utiliza somente fogão a lenha. Agora, sobre as energias renováveis conhecidas. Quando questionado, a maioria conhecia energia solar. Entretanto, poucas pessoas conheciam sobre biogás e sobre turbinas hidrocinéticas. Mas, quando foi perguntado isso para a comunidade, foi percebido uma grande aderência do pessoal da comunidade a conhecer mais sobre isso e como aquilo poderia ser bom para a comunidade, mostrando interesse deles em energias renováveis. E aí, a gente consegue então finalizar o nosso dimensionamento depois dessas avaliações. A gente percebe que, economicamente, turbinas hidrocinéticas não valem neste momento, mas no futuro elas podem começar a valer mais através de investimentos públicos e privados. De que o biogás ele não compensa também financeiramente, mas a utilização de uma fotobiodigestora poderia substituir o gás de cozinha das cozinhas quilombolas, então ele é realmente vantajoso nesse quesito de energia. E as placas solares foram as mais vantajosas economicamente e ambientalmente também dentro do nosso estudo. E para finalizar o estudo, pessoal, eu quero trazer uma palavra que eu ouvi durante as entrevistas da comunidade pelo Zé Rodrigues, ali do Quilombo Pronduva. Ele falou para a gente que se fôssemos brancos, já teria energia renovável aqui. Ou seja, se a comunidade quilombola fosse feita de pessoas brancas, eles já teriam acesso à energia renovável. Essa foi a reflexão que ele trouxe. E dentro dessa reflexão, a gente pode trazer várias outras reflexões. E uma delas que eu consegui captar aqui foi a seguinte. Então vamos lá. Se existisse, então, uma comunidade sustentável, com as mesmas diretrizes e preocupações com o meio ambiente que os povos originários detêm, e em suas exatas condições, mas que fosse composta totalmente por pessoas brancas, já haveria sido investido em energias renováveis nessa comunidade? Percebam como essa pergunta ela traz uma relação entre o racismo e a atratividade de investimentos públicos e também privados. Porque realmente, se fosse uma comunidade branca, uma comunidade que não sofre racismo, uma comunidade que não teve ali uma descendência de pessoas escravas, será que já não haveria sido investido em energias renováveis lá, levando em conta toda a proteção ambiental, todas as diretrizes ambientais que a comunidade corrobora com a Mata Atlântica? Por que ainda não foi investido? Na verdade, a pergunta também deveria ser essa: por que ainda não foi? Mas aqui na minha pergunta, perceba também uma contradição, onde eu digo, em suas exatas condições, isso é totalmente contradizente com composta totalmente por pessoas brancas, pois afinal jamais existiria uma comunidade quilombola ou de povos originários ou indígena completa, composta totalmente por pessoas brancas. Muito obrigado, agradeço a todos e todas e todes a presença até aqui. Até mais.